He is for you, always, in all circumstances, without any exception. Vamos orar mais uma vez, irmãos, agora para que também nós sejamos, contemplados pela graça de Deus nesse momento de exposição da palavra. Querido Deus e eterno Pai, Senhor amado, aqui estamos, ó Deus, diante da Tua palavra, Senhor. O texto foi lido, ó Deus, e queremos pedir, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha falar ao nosso coração. Sabemos, ó Deus, que não temos condições nenhuma, Senhor, de entender os mistérios que vêm do Senhor. Se o Senhor não se revelar, ó Pai, e nessa noite queremos orar, ó Deus, para que o Senhor se revele, ó Deus, em nós, ó Pai. Em nome de Jesus, não deixe, ó Deus, que os nossos pecados e imperfeições sejam impedimentos, ó Deus, para que a voz do Senhor ressoe, ó Deus, sobre a Tua igreja, sobre a Tua casa. Senhor, fica conosco. Ó Pai querido, nós oramos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, ó Deus. Amém. Estamos então continuando, meus irmãos, as exposições que os nossos irmãos já fizeram no capítulo 1, do livro do profeta Oséias. E nosso irmão Adriel falou muito bem na semana passada que o livro de Oséias, assim como o livro de Amós, que foi exposto também, assim como o livro de Abacuque, é uma sentença contra o povo de Israel. Um povo que peca deliberadamente, um povo que abandona os caminhos do Senhor, um povo que abandona a aliança de Deus, um povo que se relaciona com outros deuses, um povo que é idólatra, um povo que é chamado para ser santo, que é chamado para ser consagrado, que é separado de todos aqueles povos. Contudo, meus irmãos, eles cativados, pela idolatria dos outros povos, eles acabam também cometendo diversas idolatrias. Um povo, então, que deixou o caminho de Deus para trilhar o caminho da sua própria vontade pecaminosa. Nosso irmão muito bem exemplificou o chamado do profeta para servir de exemplo e para servir de metáfora ao povo de Israel. O profeta Oséias casou com uma mulher que futuramente seria prostituta, e foi prostituta, e se prostituiu. E Oséias não se separou dela, mas Oséias permaneceu com ela. E aí Deus vai falar profundamente ao profeta que, da mesma forma como aquela mulher fazia com ele, o povo também fazia com Deus. Era um povo infiel, era um povo que se dedicava aos pecados do seu próprio coração, era um povo que abandonou a lei de Deus, era um povo que abandonou a palavra de Deus e agora estava seguindo naquele caminho de injustiça e de infidelidade. Essa é uma temática central dos livros proféticos, irmãos. Nós vemos em Amós, nós vamos ver em Oséias, nós vamos ver na exposição de outros profetas menores que o povo, num determinado momento, num determinado período, sempre abandonava a Deus, sempre deixava a sua palavra. Versículo 10, versículo 11, meus irmãos, continuação dessa narrativa, traz essa conjunção aí, que vai se opor àquilo que havia sido dito antes, todavia. E vai trazer, meus irmãos, o fato muito importante e muito gracioso. Deus sempre se lembra das suas promessas. Deus sempre se lembra das promessas que foram feitas a Abraão, a Isaac e a Jacó. E Deus, mediante essas promessas e essas lembranças, a lembrança das promessas que foram feitas aos patriarcas, Deus sempre traz uma resposta também de graça ao povo. Deus sempre traz uma palavra de compaixão e Deus sempre traz uma palavra de misericórdia. E os versículos que nós acabamos de ler é essa palavra de graça. Depois, meus irmãos, nós vamos perceber que Deus vai continuar exortando a Israel. E, entre a exortação, sempre vai trazer algumas palavras que são palavras amáveis, que são palavras de graça e que confortam o coração de Israel. Muitas vezes, meus irmãos, Israel representa a nossa própria caminhada.
somos agraciados por Deus, somos visitados por Deus, Deus nos consagra, Deus nos chama, né? Deus está conosco, mas em determinados momentos específicos de nossas vidas, meus irmãos, parece que a gente deixa um pouquinho a vontade de Deus de lado, a gente deixa um pouquinho a palavra de Deus de lado, né? A gente vai lá, desanima um pouco, e quando a gente desanima, irmãos, né, a gente começa a fazer coisas que são desagradáveis ao Senhor. Mas sempre há também para mim e para você, para nós que somos servos de Deus, uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, né? Uma palavra de graça e uma palavra de misericórdia, irmãos. O que seria de nós se não fosse a presença de Deus em nossas vidas? Eu vou fazer aqui 4 apontamentos, meus irmãos, em relação a esse texto. Deus, ele promete restaurar a vida do povo. Deus, ele promete restaurar a aliança que um dia foi quebrada pelo pecado do povo, né? E nessa promessa, meus irmãos, nós percebemos sempre que a restauração, meus irmãos, é uma iniciativa divina. É Deus quem faz isso. Se Deus deixar Israel à sua própria mercê, se Deus deixar Israel à sua própria vontade, Israel nunca fará o caminho de volta. Para Israel isso é impossível, né? Nós vemos, meus irmãos, nas palavras dos livros proféticos, que Israel é um fracassado. Essa é a palavra. Israel, como povo de Deus, meus irmãos, é um fracassado. Lembremos, meus irmãos, da aliança que é feita no Sinai. Quando Deus chama Israel e revela a sua palavra: olha, eu quero que vocês vivam dessa forma. Essa é a minha vontade, eu quero que vocês vivam dessa forma. E ali ele revela o fundamento da fé judaico-cristã, que é os 10 mandamentos, que é a base de vida para o povo. E durante, meus irmãos, várias páginas do Antigo Testamento, nas várias narrativas sobre a vida e sobre a história de Israel, nós vamos perceber, meus irmãos, Israel é um fracasso. Em toda a literatura profética, irmãos, os irmãos vão perceber que Deus está chamando Israel ao arrependimento. Algumas palavras que Deus usa por meio dos profetas, meus irmãos, são palavras que deixam até a gente de maneira estarrecida. Há uma expressão no livro de Jeremias que Deus fala assim: olha, vocês me abandonaram. A gente fica todo comovido, irmãos, e tem que ficar comovido mesmo, né? Quando a gente vê pais que deixam seus filhos, que abandonam seus filhos. Há pessoas que são mais sensíveis ainda, ficam sensibilizadas quando animais são abandonados. Cachorrinho lá é abandonado, não abandone cachorrinho. Se você pegou um cachorrinho, não abandone o cachorrinho, não. Cuida lá do seu animalzinho, né? Mas as pessoas ficam sensibilizadas quando o animal é deixado. Quando a criança é deixada, então, meus irmãos, né? E Deus fala para Israel: vocês me abandonaram. Vocês me deixaram. Simplesmente assim. Israel abandonou Deus em vários contextos da literatura profética. E algumas expressões, olha, em Jeremias ainda existe outra expressão assim: vocês me deixaram a fonte de águas vivas. O profeta está estarrecido. Por quê? Porque o povo abandonou a fonte de águas vivas. Para que Israel abandonou a fonte de águas vivas? Para se conformar, meus irmãos, com um culto pagão de um Deus que nem existe. Foi para isso que eles deixaram a fonte de águas vivas. Israel, como um povo, meus irmãos, é um fracassado. É chamado para ser santo, mas desde o Sinai até o livro de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, meus irmãos, do cânon do Antigo Testamento, nós vamos perceber, meus irmãos, que a palavra de Deus para Israel é um chamado ao arrependimento.
Portanto, eu entendo e você entende que se Deus não for atrás de Israel, não haverá esperança para aquele povo. Se Deus não for lá e mudar as coisas, eles permanecerão na situação de degradação em que eles estão. Abacuque fala, nós já pregamos esse texto aqui, Senhor, na tua ira, lembra-te que tu és misericordioso. Porque se o Senhor não lembrar da tua misericórdia, não há esperança para este povo. Este povo vai morrer nesse cenário de degradação e de frieza espiritual. E justamente o que Abacuque vai pedir a Deus é isso: aviva, Senhor. Aviva a tua obra no meio desse povo. E essa expressão, meus irmãos, literal, no texto original, é justamente essa: olha, Deus, dá vida a este povo que está sem vida. Dá vida a eles, Deus. Traga vida novamente ao coração deles. Isso é o sentido literal da expressão avivar de Abacuque. Traga vida, porque eles estão sem vida, Deus. Porque eles estão sem vida, né? Eles estão frios espiritualmente, eles não se dedicam mais a Ti, eles não buscam mais o Senhor, eles não amam mais o Senhor, eles não têm vida neles mesmos, Deus. E se o Senhor não trouxer vida ao coração deles, eles permanecerão do jeito que estão. A iniciativa é sempre de Deus, irmãos. Quando Deus faz uma promessa de restauração, a iniciativa é de Deus. Porque se Deus não tomar a iniciativa, o quadro do homem não muda. E a vida do homem não muda. O apóstolo João fala: eu amo. Mas quem foi a iniciativa de amar primeiro? De Deus. Eu amo porque Ele me amou primeiro. É por isso que eu amo. Porque Ele revelou-se a mim e revelou o seu amor primeiro a mim. Se Deus não revelasse o seu amor a mim, eu nunca o amaria. Eu era aquele moribundo da palavra que estava jogado lá depois de tomar um estabefes, né? Daqueles ladrões na parábola do bom samaritano. Quem éramos no texto, meus irmãos? Éramos justamente o moribundo que apanhou. E que se o bom samaritano não tivesse um olhar compassivo, nem para mim, nem para você, nosso estado não mudaria. Nós permaneceríamos, meus irmãos, jogados na sarjeta. Se Deus não olhar de maneira compassiva para nós, meus irmãos, nosso quadro não muda. Então a iniciativa é de Deus. Ainda existem pessoas perplexas e que pensam assim: por que meu marido não muda? Por que ele não se converte? Ou por que minha filha não se converte? Ou por que meu filho não se converte? Porque isso não é iniciativa do homem, irmãos. Isso é iniciativa de Deus. Então ore corretamente: Senhor, visite o coração do meu marido. Porque o dia que ele conhecer o amor verdadeiro, que não sou eu, Deus. Você não é o amor verdadeiro do seu marido. Deus precisa ser o amor verdadeiro do seu marido. O dia que Deus revelar o amor dele ao seu marido, a vida do seu marido vai mudar totalmente. A iniciativa é de Deus. Então clame a Deus para que visite o coração do pecador e ele será transformado. Se Deus não ir a Israel, o quadro não vai mudar. Israel vai continuar sendo fracassado. A iniciativa é sempre de Deus, meus irmãos. Agora, a restauração de Deus, de fato, é maior do que a queda humana, irmãos. A graça de Deus, a compaixão de Deus é maior do que a queda humana. Não existe coração que não possa ser restaurado por Deus, e também não existe povo que não possa ser restaurado por Deus. Se Deus fala que vai restaurar Israel, então a restauração já é algo que pode ser considerada pela fé algo que já aconteceu. Viver pela fé é sim, irmãos.
Viver pela fé é você entender que Deus é muito maior do que o nosso pecado, que Deus é muito maior do que as nossas limitações, e que se Deus disse, você já pode tomar como certo o que vai acontecer. Se a igreja tem orado 6 anos para que Deus dê um templo à igreja, então pela fé a igreja tem que olhar aquele templo ali já, porque isso vai acontecer. Porque quando Deus promete alguma coisa, pela fé você pode entender que vai acontecer. Porque as realizações de Deus não dependem da sua muita força e não está limitada às suas próprias limitações ou aos seus próprios pecados. Não há vida que Deus não possa restaurar e não há promessa, meus queridos, que Deus não possa fazer. Se de fato a promessa de Deus está fundamentada na capacidade moral dos membros dessa igreja, então realmente nada vai acontecer. Se Deus está avaliando abençoar esta igreja pelas qualidades morais que existem em nós e pelas habilidades que existem em nós, então a bênção de Deus não vai chegar até nós. Mas se cremos que Deus nos prometeu que vai restaurar o templo desta igreja, então vai acontecer, porque não depende de você. Depende tão somente do Altíssimo querer fazer isso. E eu afirmo categoricamente que Ele quer fazer isso. Ele quer atender a oração dos irmãos que há 6 anos estão clamando por uma igreja, por um templo a ser construído. Deus está atendendo a oração de vocês, gente. Mas não fundamente a sua esperança naquilo que você vê, porque realmente somos uma igreja pequena e limitada. Mas Deus não depende de nós para fazer e para realizar. Ele pode até nos usar para isso, mas Ele não depende de nós. Meus irmãos, a restauração de Deus é muito maior do que a queda humana. E o texto da palavra de Deus diz assim, olha, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Israel está caído, Israel está prostrado. E no capítulo 14 do livro do profeta Oséias, Deus vai falar, volta Israel para o teu Deus, porque pelo teu pecado tu estás caído. O pecado realmente leva à queda. Derruba o homem. Tira o homem da graça, da presença de Deus. O pecado gera morte e leva o homem à morte. Mas Deus, Ele promete, meus irmãos, que não vai nos abandonar. Então nós podemos ter a certeza e a convicção, meus irmãos, se caímos hoje, Deus vai nos levantar. E que a restauração de Deus é muito maior do que a nossa própria queda, maior do que a nossa capacidade de pecar. E é Deus que vai restaurar Israel. E é Deus que vai lá e vai tirar aquele coração de pedra, né? E colocar um coração de carne, um coração quebrantado, um coração voltado para Ele. Muitas vezes, meus irmãos, na nossa caminhada cristã, o que precisamos é orar, pedindo que de fato Deus nos levante, né? Porque a vontade de Deus, meus irmãos, não é que fiquemos prostrados, mas é que verdadeiramente tenhamos a dignidade de caminhar diante dEle e para Ele, ao encontro que desde já, antes da fundação do mundo, Ele tem preparado para mim e para você. Qual é o propósito da sua vida? O propósito da sua vida é encontrar Deus. E você precisa viver a sua vida aqui na terra fundamentado nesse propósito. Deus pode fazer você ficar rico de um dia para o outro? Pode. Ele pode todas as coisas. E se você ficar rico, você vai certamente abençoar a obra do Senhor. Amém. Certamente. Com certeza. Mas Deus quer mais para você.
Deus quer mais para mim, pastor? Deus quer mais para você. E ficar rico, irmãos, não é a coisa mais gloriosa do mundo e não é a coisa mais gloriosa da existência. A coisa mais gloriosa, meus irmãos, da existência é você verdadeiramente experimentar a vida eterna em Deus. É a coisa mais gloriosa que você pode experimentar. A vida de Deus. E a vida de Deus é a vida eterna. Então Deus não quer que você fique caído. Deus, ele vai levantar o caído e a graça dele é muito maior do que o nosso pecado, irmãos. A restauração divina, meus irmãos, congrega os separados. Nós somos separados de Deus, meus irmãos, quando nós pecamos. E quando nós amamos mais o nosso pecado do que a própria presença de Deus. Em Isaías, Deus vai falar, olha, meus ouvidos não estão, o quê? Fechados para a oração de vocês. Minhas mãos não estão encolhidas para aquilo que vocês estão me pedindo. Olha, meus irmãos, o texto vai revelar que Deus quer ouvir a nossa oração. O texto vai revelar que Deus quer estender a sua mão para nós e nos abençoar tremendamente e profundamente. E vai revelar também que muitas vezes a mão de Deus e os ouvidos de Deus não nos alcança por causa do nosso próprio pecado. Nosso pecado faz separação, meus irmãos, entre nós e Deus. Quando deixamos as coisas que são santas, as coisas que podemos utilizar para santificar e consagrar as nossas vidas, quando dedicamos nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo físico a fazer aquilo que desonra a Deus e a sua pessoa, nosso pecado, de fato, meus irmãos, nos separa de Deus. Nos leva para longe de Deus. Né? Deus, ele é capaz de salvar qualquer um, irmãos. Deus é capaz de salvar qualquer um, o mais vil pecador. Só que, e aí o que eu vou falar aqui, a gente pode até conversar um pouco mais sobre isso no estudo bíblico. Mais uma oportunidade que eu tenho de convidar os irmãos ao estudo bíblico. Né? Para os irmãos, a gente discutir essas coisas aqui que a gente fala aqui, às vezes de maneira breve, né? Deus pode salvar alguém, meus irmãos, e nunca ter comunhão com essa pessoa. Há pessoas que passam a vida na igreja e não conhecem a Deus, mas são pessoas salvas. Há pessoas que passam a vida na igreja, mas não têm intimidade com o Altíssimo, não têm comunhão com Deus. Porque pecam deliberadamente, mas faz parte da vontade do Altíssimo salvar aquela pessoa. E se faz parte da vontade do Altíssimo salvar aquela pessoa, nem o pecado dela pode levá-la para o inferno. Porque a graça de Deus é muito mais forte do que o nosso pecado. Mas comunhão é outra coisa, irmãos. Sabe? Comunhão é outra coisa. Então, um indivíduo pode estar na igreja e não ter comunhão com Deus. Isso é plenamente possível. Se você vier no estudo bíblico, a gente vai trazer os fundamentos bíblicos para essa afirmação que eu estou fazendo aqui. Porque o pecado compromete a sua comunhão com Deus. Compromete a sua vida com Deus. Compromete a sua intimidade com Deus, compromete a sua proximidade com Deus. Nós vimos, meus irmãos, na exposição de Amós, que o povo pecou tanto, que Israel estava sendo considerado por Deus um estranho. Eu não conheço vocês, não. Né? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Isso é uma pergunta, meus irmãos, retórica. Qual é a resposta lógica da pergunta? Claro que não.
Duas pessoas que não pensam juntos podem caminhar por muito tempo? Não, negativo. O que Deus está falando é justamente isso. Olha, Israel, você não pensa como eu penso. E se você não pensa como eu penso, então não dá para andar contigo. Sabe? Israel, não dá para andar com você. Então você vai para lá que eu vou para cá. Mas Israel deixou de ser eleito? Não. Mas agora, literalmente, Israel não tem comunhão com Deus. O salário do pecado, meus irmãos, é a morte. O apóstolo Paulo está ensinando isso para a sua igreja em Roma. Ele está falando para crente, ele não está falando para ímpio. Ele está falando que tem tanta gente morta na igreja por causa dos seus pecados. Que não tem mais comunhão com Deus, que não tem mais relacionamento com Deus. A vida, meus irmãos, é justamente essa. Essa é a vida. Quando Jesus fala no Evangelho de João, eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância. Né? Essa vida, já expliquei aqui no texto grego, é zoe. E zoe, literalmente, é a vida de Deus. Quando Jesus fala assim, eu vim para que vocês tenham vida em abundância, Jesus fala, eu vim para que vocês tenham a vida de Deus em você, ou seja, eu vim para que vocês tenham comunhão com Deus. Esse é o propósito da minha vinda. Mas agora o apóstolo Paulo está advertindo sua igreja, olha, se você pecar deliberadamente, o resultado do seu pecado será a morte, que contrapõe a essa vida revelada em João, que é a morte espiritual, que é a ausência de comunhão com Deus. Mas Deus pode congregar aqueles que estão perdidos. Perdão de Deus, meus irmãos, restaura a alma. Restaura a aliança que um dia foi quebrada. Se há uma esperança para Israel de ter novamente a sua comunhão com Deus e ter novamente a sua vida com Deus, isso está fundamentado no perdão de Deus. E a iniciativa de perdoar também é divina. O problema causado pelo teu pecado, você não consegue resolver. E você não vai resolver. Porque você não consegue se auto-perdoar. Não há isso, irmãos. Quando pecamos contra Deus, não há como autodeclarar-nos perdoados por Deus. O perdão tem que vir de cima. O perdão não vem de baixo. Quando Adão pecou contra Deus e ele tentou esconder lá no der dele, né? Quando Deus olhou para ele, Adão, ainda estou vendo a tua nudez, rapaz. Tu não resolveu o teu problema, não. E aí o texto vai falar que Deus vai fazer uma roupa para Adão, né? E que a roupa que Deus fez para Adão é que resolveu o problema de Adão. Quem traz o perdido é Deus. Quem restaura o perdido é Deus. Quem perdoa é Deus, irmãos, não é você. Não é chegar que nem o fariseu e falar assim, Senhor, eu mereço o teu perdão. Estou aqui, Deus, porque eu mereço o teu perdão. Tem crente, meus irmãos, que é tão arrogante que até na oração de contrição se coloca diante de Deus e fala assim, se não com as palavras, mas fala com o comportamento. Deus, eu estou aqui, que eu pequei contra ti, mas, né, Deus, eu mereço o teu perdão. Então, me perdoa aí e resolve o problema. E vamos caminhando junto, né? Não, Deus perdoa quando Ele quer perdoar. Deus restaura quando Ele quer restaurar. Isso é uma obra divina. O caído jogado na sarjeta não tem condição de se levantar sozinho, tem? Não. Então a nossa esperança de cair e não ficar caído, meus irmãos, está na pessoa de Deus. Na promessa que Ele faz, que vai restaurar as nossas vidas. Em último lugar, meus irmãos, quando olhamos para o texto, percebemos que a misericórdia de Deus é maior do que a sua ira. Realmente, Israel merece o que de pior ele pode ter.
Mas no meio de uma palavra de juízo, Deus traz uma palavra de esperança, uma palavra fundamentada na sua misericórdia. A misericórdia de Deus, meus irmãos, é a causa de não sermos consumidos. Jeremias fala isso nas suas lamentações. E ele fala também que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Louvado seja o nome do Senhor por causa disso, irmãos. Porque cada manhã a misericórdia de Deus se renova na sua vida. Amanhã, quando começarmos o dia, a misericórdia de Deus vai se renovar sobre nós. Aqui está o resultado da sua busca. Não quero busca nenhuma, não. Tira o som. É o celular da Patrícia, que eu estou vendo aqui os pontos do sermão, e esse celular às vezes fala sozinho com a gente, né? Mas eu não quero não pesquisar agora não. Mas a misericórdia de Deus, meus irmãos, se renova a cada manhã. Isso é a nossa esperança, certamente. Essas verdades foram aplicadas em Israel e essas verdades são aplicadas em nós, né? E isso deve nos dar força para viver, esperança para viver, porque na nossa caminhada cristã a gente não está sozinho, mas Deus certamente está conosco. E a misericórdia do Senhor, né, é a causa de não sermos consumidos, meus irmãos. Somos chamados pelo texto bíblico, irmãos, a cada dia refletir, né, que não somos nós, mas é Deus em nós. Não somos nós, mas é Deus em nós. É Deus que nos sustenta, é Deus que nos visita, é Deus que nos levanta, né? Se Deus nos entregasse, meus irmãos, aos nossos próprios pecados, nós permaneceríamos caídos, mas nós não estamos. Estamos de pé porque Deus nos coloca de pé. Então, toda a honra e toda a glória pertence ao nosso Deus, meus irmãos. Na sua ira, Deus se lembra da sua graça e Deus se lembra da sua misericórdia. Vamos orar, meus irmãos, nesse momento, e depois nós vamos celebrar a ceia do Senhor.